A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Sejam muito bem-vindos mais um podcast. Estamos transmitindo esse podcast pela Escola Profética Unção Sem Limite. Nós estamos estudando sobre um tema que é muito relevante para os nossos tempos atuais. Nós estamos dentro de uma dinâmica em restaurando o manto profético. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a unção de Elias. Meu Deus do céu, prepara a tua Bíblia, prepara a tua caneta, prepara aí o teu marca-texto, que nós vamos mergulhar nas Escrituras, nós vamos viajar nas páginas da Bíblia Sagrada e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos impactar. Grandes serão as revelações, grandes serão os testemunhos de muitos olhos que estavam fechados e se abriram. Se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, a hora é essa. E eu te faço um convite a ouvir os outros áudios que estão aí em sequência. Ouça, cresça na graça e no conhecimento, e entenda a linha de pensamento que está sendo colocada para poder abrir os nossos olhos, restaurando o manto profético. Tem sido aulas excepcionais, aulas que têm tocado no íntimo, no profundo. A palavra tem penetrado e muitas falsas doutrinas têm caído por terra. Muito engano que estava sendo colocado como verdade tem sido, através da luz da Escritura, descartado, jogado por terra. A verdade tem prevalecido. Então eu te convido a estar atento nesse momento para tudo que você está fazendo. Se você estiver dirigindo, coloca aí o fone de ouvido. Se você estiver em casa, pare por alguns minutos, preste atenção. Esta aula vai ser algo como um divisor de águas na tua vida, restaurando o manto profético. A aula de hoje é a unção de Elias. Escola Profética Unção Sem Limites. Eu sou o Eduardo, o teu companheiro nessa jornada. Vamos juntos até o arrebatamento. A primeira coisa que eu quero falar neste tema que nós estamos abordando nesse estudo, a unção de Elias, é que o julgamento de Deus será de acordo com o padrão de justiça dele, não o nosso. Muitas pessoas querem profetizar o julgamento de Deus, a ira de Deus, abordando, levando em consideração o padrão de justiça da pessoa. Essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa vai cair. As pessoas hoje têm tentado se colocar na posição de Deus, mas nós vamos meditar concernente isso. O julgamento de Deus será de acordo com o seu padrão de justiça e não o nosso. A Bíblia tem um texto que é muito interessante que nós vamos estar usando. Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais
aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quero ler de novo. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Forte. Vamos lá? O dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. A segunda vinda de Cristo. Talvez seja mais perto do que eu e você pensamos. Deus está dizendo que enviará o profeta Elias antes do dia da vinda do Senhor. Será um grande dia para os fiéis e servos sábios do Senhor, e um terrível dia para aqueles que nunca receberam o Evangelho de Cristo e que foram insensatos e perversos. Estes são aqueles que, ainda que conhecem a vontade de Deus, ainda que conhecessem ou conhecem a vontade de Deus, não a cumpriram, não a cumprem. Isso é ilustrado nas seguintes palavras de Jesus. Pega a Bíblia aí. As seguintes palavras. Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 48. Vamos estar lendo. Lucas 12, 42 ao 48. Diz assim: Diz o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meu Deus do céu! Gente, o texto diz por si. O texto anuncia o que ele quer anunciar só em ler. O grande e terrível dia do Senhor é o seu retorno para executar o julgamento. O julgamento de Deus será de acordo com o seu padrão de justiça, não o nosso. Nesse dia, a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todos destruídos. Isaías, capítulo 2, versículo 17 e 18. É um dia de vingança do orgulho e desobediência do homem. Mesmo que no momento a arrogância e a rebelião pareçam não ser notadas ou punidas e até galardoadas, mas vai chegar o dia do Senhor,
O orgulho vai ser punido. A desobediência vai ser punida. A rebelião será punidos. Muitos hoje são derrotados. Eles vivem para si mesmos, mas creem que estão vivendo retamente diante de Deus. A dureza do coração deles faz com que a dureza do coração deles fez com que eles perdessem o temor a Deus. Isso nós temos visto alargado. A respeito disso, lemos: virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas pertencem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, Novo Testamento. Virão escarnecedores com os seus escárnios. Em conta disso, nós vimos o que aconteceu no Brasil no Carnaval. Como o nome do Senhor, a imagem do Senhor foi escarnecida. Andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas pertencem como desde o princípio da criação. Estes homens e mulheres andam de acordo com os seus próprios desejos e não de acordo com os desejos de Deus. Muitas atividades suas são até mesmo feitas em nome do cristianismo. O padrão deles não é Jesus. Eles se comparam uns com os outros. A aceitação da sociedade é o padrão deles. Meu Deus, isso daí... O pensamento deles é o seguinte: por que eu deveria viver um estilo de vida santo quanto muitos na igreja não vivem dessa maneira e caminham sem punição alguma? Na verdade, eles até parecem prosperar naquilo que fazem. Por que eu deveria colocar sobre mim um jugo desnecessário? Mas vai chegar o dia do Senhor. Vai chegar. Por isso que nós estamos tratando nesse tema, restaurando o manto profético. Os profetas têm que se levantar para poder anunciar o que está no coração de Deus. Porque o juízo de Deus tem se manifestado. Nós temos visto o juízo de Deus se manifestando por intermédio dessa pandemia, que em pouco tempo proliferou por toda a terra. E enquanto não se levantar homens e mulheres de Deus com essa unção profética para trazer o que está no coração de Deus para o povo, e o povo assim se arrepender, enxergar, se voltar para Deus, se arrepender do teu mau caminho, orar, buscar a face do Senhor. Enquanto isso não acontecer, a terra não vai ser sarada. O Senhor se levantará em juízo, dizendo: olha isso, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esboferido. Os montes e os outeiros devastarei. Meu Deus, Isaías 42, versículo 14 e 15. Deus tem estado quieto e distanciou-se por um longo tempo. O propósito dessa demora é a salvação. Deus ainda
quer que se levante homens e mulheres de Deus que anunciem a Cristo, a mensagem central do Evangelho, a cruz do Calvário, o sacrifício salvífico, e pessoas se arrependam, mas um arrependimento genuíno. E se você quiser entender mais sobre esse tema de salvação, tem um seminário de salvação, santificação e libertação em podcast, você pode ir lá ouvir. Já tem algumas aulas lá liberadas, onde nós trazemos uma explicação de como nós devemos apregoar um evangelho que vai trazer convertidos e não convencidos, como nós temos visto nos últimos tempos. Muitos retornarão ao Senhor nesta época, enquanto outros irão se endurecer ainda mais ao recusarem o seu chamado. Para estes, o dia do Senhor virá inesperadamente. Lembra que nós entendemos que para aqueles que estiverem fazendo a vontade do Senhor, o dia vai ser grande, o grande dia do Senhor. Mas aqueles outros, o dia vai ser terrível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 2 e o 3. Abre a tua Bíblia aí comigo. Vamos juntos nessa viagem. Deixa o Espírito Santo te tocar. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Uau! E esses dias de pandemia, eu tenho ouvido muito as pessoas dizendo, e vai vir paz, e vai vir avivamento, só que nós temos que ficar atento e descobrir se isso realmente é a voz do Senhor, porque quando nós olhamos de um patamar mais alto, quando nós tomamos uma visão panorâmica de tudo quanto está acontecendo na terra, nós vemos que um cenário está sendo montado e já está prestes a ser inaugurado para coisas piores do que essa da pandemia começarem a surgir, e nós estamos cegos, nós estamos numa apostasia que não tem outra igual, não houve outra apostasia como em nossos tempos, um tempo em que pouco se tem perseguição, um tempo em que se há liberdade de dentro da tua casa, você prega o evangelho para qualquer lugar do mundo, e de qualquer lugar do mundo que você estiver, você alcança pessoas até no confim da terra. É o tempo que nós mais estamos distante dos princípios do Senhor, é o tempo em que nós mais estamos afastados da realidade que está no coração de Deus para as coisas que vão acontecer. Por mais que nós tenhamos pessoas doutas, capacitadas, pessoas treinadas, ensinadas, habilitadas a estudar sobre as coisas vindouras, parece que há escama nos olhos de todos e nós não conseguimos chegar à compreensão do que realmente está acontecendo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai levantar Elias nessa geração e vai preparar o caminho com uma pregação genuína que vai levar multidões ao arrependimento genuíno, verdadeiro, e se entregarão a Jesus. Meu Deus do céu! O dia do Senhor ele virá como nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra. Eram cidades frutíferas e sem ausência de... Eram cidades frutíferas e sem
ausência de alimentos e moradia. Meu Deus do céu! Não havia nenhum sinal de julgamento iminente. Tudo tinha sido o mesmo como foi para com os seus antepassados. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lucas 17, 28. Eles foram apanhados totalmente desapercebidos. Eles devem ter pensado que Deus não havia notado a condição do coração deles e seus caminhos perversos. Ló estava até despercebido quanto ao julgamento vindouro. Ló poderia representar os cristãos carnais. Percebemos isso pelo lugar onde ele escolheu morar, entre os habitantes de Sodoma e Gomorra. O tipo de esposa que ele tinha e os filhos de quem ele era pai, através do incesto, os moabitas e os amonitas. Em contraste, Abraão escolheu viver uma vida separada. Ele estava buscando a cidade cujo construtor e edificador era Deus. Ló escolheu ter comunhão com os ímpios, ao invés de viver uma vida separada. A influência dos ímpios certamente começou a produzir frutos nele e em sua família. Os seus valores e padrões não eram mais ditados por Deus, mas pela sociedade ao redor dele. Ló se tornou afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas deles. 2 Pedro 2, versículos 7 e 8, está escrito isso. O dia do julgamento teria vindo sobre ele como um ladrão durante a noite. Se não fosse pelos mensageiros de Deus que Deus enviara para adverti-lo. Porém, mesmo com esta advertência do julgamento, sua esposa escolheu olhar para trás, porque ela tinha sido tão influenciada pelo mundo que não temia mais o Senhor. Esta é a razão pela qual Jesus nos adverte, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Lucas 17, versículo 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Elias vem primeiro do dia grande e terrível do Senhor. Deus disse que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Este Elias que está para vir não é o Elias de 1 e 2 Reis reencarnado, não. O texto não está se referindo a um homem histórico e nem está limitado a um mero homem. Pega essa visão. Ao contrário, descreve o verdadeiro significado de Elias. Para explicar a palavra Elias, a palavra Elias vem de duas palavras hebraicas. É El e Iar. El e Iar, que significa poder ou força. Iar, o próprio nome do verdadeiro Deus, Jeová. Colocando juntos, chegamos a poder ou força de Jeová, o verdadeiro Deus. O poder do verdadeiro Deus. Poder de Jeová, o verdadeiro Deus. Força de Jeová, o verdadeiro Deus.
Então, o que Malaquias estava dizendo era que, anterior ao dia do Senhor, Deus enviaria um manto ou uma unção profética na força e no poder do verdadeiro Deus. Isso que quer dizer que iria vir, ou vai vir, ou tem se manifestado em nosso meio, Elias. Antes da primeira vinda de Jesus, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, o pai de João, o Batista, e descreveu o chamado na vida de seu filho como se segue em Lucas 1, versículo 16 e 17. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. João era o profeta Elias enviado para preparar o caminho do Senhor anterior à primeira vinda de Jesus. Ele era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1:3. O impulso do seu ministério era tornar o coração dos filhos de Israel de volta para Deus. Sua mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Arrependimento significa uma mudança de coração, não apenas uma mudança de ação. As ações dos filhos de Israel eram muito religiosas, mas o coração deles estava longe de Deus. Milhares frequentavam as sinagogas fielmente, inconscientes da verdadeira condição de seu coração. Então Deus levantou o profeta João para expor a real condição do coração deles. João declarou à multidão: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, do julgamento? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Isso está em Lucas 3, versículo 7 e 8. Ele, João, expôs o engano no qual seus corações estavam firmados. Eles criam que eram justificados porque eram filhos de Abraão e por causa de sua fidelidade na frequência à sinagoga e na entrega dos dízimos. João não foi enviado aos gentios que nunca haviam confessado conhecer Deus. Ele foi enviado para despertar as ovelhas perdidas da casa de Israel e prepará-las para receberem Jesus. João Batista cumpriu as profecias de Elias para os seus dias antes da primeira vinda do Senhor Jesus. Todavia, Malaquias profetizou que esta unção seria enviada antes do grande e terrível dia do Senhor. Entendeu? Pegou? Isso significa que havia dois diferentes cumprimentos da profecia. Isso é explicado através do seguinte texto bíblico: Mateus 17, versículo 1 e 3. Me acompanha aí. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias,
falando com ele. É digno de notar que a face de Jesus brilhava como o sol, que as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e Moisés e Elias apareceram e conversaram com ele. Quando Jesus retornar naquele grande e terrível dia, em seu corpo glorificado, ele irá governar e reinar por 1000 anos sobre a terra. Em seu corpo glorificado, e os seus santos irão governar com ele. Continuando os versos bíblicos, nós lemos: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista, Elias. Jesus falou isso depois que João tinha sido decapitado. Notemos que ele se refere a 2 diferentes períodos de tempo da unção de Elias: futuro, virar, e passado, já veio. Pegou a visão? Jesus fala que virar, e depois ele fala que já veio. Já veio como João Batista e virar. Anterior à segunda vinda de Jesus Cristo, uma vez mais Deus irá levantar uma unção profética. Todavia, dessa vez o manto não cairá sobre um homem apenas, mas sobre um grupo de profetas, homens e mulheres ungidos no corpo de Cristo. No livro de Atos, Pedro citou o profeta Joel: Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, do que da Pai. Uma das definições da palavra profecia na língua grega, nos versos acima, é falar sob divina inspiração. Então, profecia é falar sob divina inspiração. Como podemos notar, esta unção para falar o que Deus colocar em nossos corações não será limitada apenas ao ministério profético, mas virá sobre pastores, professores, evangelistas e apóstolos. Virá sobre aqueles ministros que seguirão a Deus completamente, que não estão preocupados em construir seus próprios ministérios e que não são intimidados pelas opiniões de homens ou de organizações. Esta unção também virá sobre os remanescentes, homens e mulheres que seguirão a Deus de todo o coração sem temer o homem. Jovens que, embora não estejam no ministério de tempo integral, vão fluir nesta unção que irá cair sobre o povo remanescente na igreja. Estes não dobrarão seus joelhos em compromisso com o mundo, mas prepararão a igreja para o retorno do Senhor. Uau! Como João o Batista, estes profetas Elias vão buscar as ovelhas perdidas que se decepcionaram com a estrutura da igreja, assim como aquelas que se afastaram por causa de alguma ofensa.
Há muitos que frequentam a igreja e se sentem prontos para o retorno de Jesus, como as pessoas no tempo de João Batista. Eles creem que pelas suas obras, boa conduta, frequência à igreja, dízimo, ou pelo fato de que um dia fizeram a oração de entrega a Cristo, são justificados. Eles podem até crer que são justificados, mas a verdade é que eles não estão prontos para a volta de Jesus. E nós vemos, essa pandemia aí mostrou a realidade de muita gente, quanta briga nós vimos em nosso meio. Há ministros que vivem aquém do padrão que Deus estabeleceu para eles. Suas vidas estão cheias de ambição e de prazer. Eles usam o ministério para servir a si mesmos e a seus próprios alvos. Alguns vivem como hipócritas, ignoram e atemorizam suas famílias. Contudo, na igreja agem espiritualmente com amor. Tais líderes não podem continuar de pé. Eles podem parecer firmes por algum tempo, mas cedo ou mais tarde serão apanhados por seus próprios erros. Da mesma forma, os líderes religiosos da época de João criam que através do serviço, do treinamento, das experiências e da boa amizade com os colegas de ministério e com as organizações, eles seriam justos aos olhos de Deus. Ou talvez porque muitos seguem o ministério deles, tem muitos seguidores na página, tem muitas pessoas na igreja. Creem que Deus os tem aprovado. Os fariseus tinham um grande número de seguidores, até que a palavra do Senhor veio a João no deserto e eles os deixaram. Então esses ministros hipócritas vieram ouvir o que Deus estava dizendo através de um homem que entregou não apenas sua boca para Deus, mas também sua vida inteira. Sim, o dia do Senhor virá sobre os ministros que são arrogantes e orgulhosos. Na verdade, vai começar com eles, porque o juízo sempre começa pela casa. Haverá um esquadrinhamento de suas vidas privadas e de seus motivos. Eles também pensarão que, desde que seus pais dormiram, tudo permanece o mesmo. Ministros do Senhor, esvaziem os seus corações agora, para que vocês possam cumprir o chamado de Deus em suas vidas e assim escapem do julgamento dele, do juízo, da ira vindoura. É tempo de se arrepender. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de vivermos essa manifestação profética que está preparada para a nossa geração. A unção de Elias vai ser derramada na vida de todos aqueles que decidirem perderem a tua vida. Mas como foi lido, aquele que perder a tua vida salvá-la-á. Mas aquele que buscar os teus próprios interesses, aquele que buscar as tuas próprias razões, prazeres, motivações, esse vai perder. Quero encorajar você a estar nessa aula, a estar conosco ouvindo essas mensagens. A mensagem que eu tenho vai vir de encontro com a tua vida e vai te confrontar. Mas eu tenho certeza que é isso que vai te habilitar a estar de pé e preparado para o que está para acontecer. É forte a mensagem, mas é para salvar vidas e não para destruí-las. É parte do meu chamado, pois eu quero viver essa unção, a unção profética,
a unção de Elias. Não quero estar contaminado, não quero estar falando, seguindo homens. Eu quero ir à contramão. Aquilo que tiver no coração do Senhor é o que eu quero anunciar. Doa quem doer. É isso mesmo. É forte para salvar ministros, não para destruí-los. Ela até pode remover as partes de seu ministério que foram edificadas pela força da carne, essa mensagem. Mas lembre-se, Deus não destrói ou corta pela raiz ou arrasa nossas vidas e ministérios sem edificar e plantar algo novo em seu lugar. A mensagem desse treinamento, a mensagem desse podcast é sobre amor e misericórdia de Deus. Ele nos adverte para que não sejamos julgados com o mundo, como a vida de Ló. E quando a gente chegar lá, que a gente tenha a capacidade de não olhar para trás. Fique com essa mensagem, que o Espírito Santo fale poderosamente ao teu coração, que ele toque poderosamente, e nós vamos continuar falando, e tem mais por vir, esse restaurando o manto profético na escola de unção, escola profética Unção Sem Limites, vai trazer verdades que você não ouve por aí, mas aqui você ouve. Fiquem todos na santa e poderosa paz do Senhor. Nós vamos estar em oração. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar. É tempo de se arrepender. É tempo de olhar para o que nós estamos fazendo, como que está a nossa vida, como que está nosso ministério. Nós estamos exercendo o chamado, nós estamos em um lugar onde tem nos direcionado com a verdade, ou estamos em um lugar que tem nos instruído a só ganhar coisas terrenas. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Senhor Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Que a Tua unção sobrenatural venha tocar e penetrar por intermédio dessa mensagem e separar junto da medula, alma, de espírito, e discernir todo o propósito do nosso coração. Urabababadassou quemdere ploute quemini quemdere placo urabanda candarabiondou quemdabai ondou quemdere ploute. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem seja tocada agora, e venha sobre ela a unção de Elias, que se levante no ministério profético e venha trazer a realidade do teu coração, aonde ela estiver, na família dela, na vizinhança dela, no bairro dela, na cidade dela. Usa poderosamente, mostra as tuas verdades, revela o teu coração.